ouvi duas vozes baixas vindo do quarto dos fundos. Não dava para entender palavra, mas tinha gente ali. Eu escutei uma voz de uma mulher chamar meu filho pelo apelido que só a gente usava, perto do teto, que dizia: "Agora quietinhos". Casa nenhuma devia ser deixada tempo demais entregue ao silêncio. Aoba, bom que você, espero que esteja bom. Me chamo Nicolas e aqui a gente vai contar relatos sobrenaturais e histórias bizarras. A gente já vai pro relato, mas antes disso eu peço que você deixe seu like e se inscreva no canal. E também, se puder, me seguir nas redes sociais, que tá aparecendo aí na tela, junto com o e-mail, para você mandar sua história e eu contar ela aqui no canal. A gente já vai agora pro relato, então chega de prosa. A casa que nunca fica vazia. Eu demorei muito para falar disso porque passei bastante tempo tentando me convencer de que o problema tinha sido só estresse, dívida ou cansaço. Naquela época eu estava apertado de dinheiro e trabalhava demais. Brigava em casa por causa de conta e eu aceitava também qualquer oportunidade que aparecesse para aliviar um pouco a vida. Foi assim que aquela casa apareceu. Era antiga, num bairro mais afastado e barata demais para o tamanho que tinha. Tinha um quintal, 2 quartos e uma cozinha grande. Para quem estava sufocado de aluguel, aquilo parecia uma solução. Tinha infiltração, um forro velho, aquele piso gasto, mas nada que assustasse sim de verdade. O que me interessava era que cabia no bolso. Eu, minha mulher e meu filho nos mudamos muito rápido, achando que o pior que podia acontecer ali era obra e dor de cabeça com a manutenção. Nos primeiros dias achei que tinha dado certo. A rua era muito silenciosa. Passava pouca gente e a casa tinha aquele jeito firme de construção antiga, que faz a gente achar que está entrando num lugar escuro. Só que quando anoitecia de verdade, começava uma rotina que não era nossa. Primeiro teve estalos no corredor e sons de cadeira arrastando na cozinha. Um toque seco em copo ou prato. A água no banheiro ficava correndo por poucos segundos e parava na cozinha. Eu dizia para minha mulher que era por conta da casa ser velha, o cano, o vento e essas coisas. Falava isso mais para mim do que para ela. Porque a verdade é que os barulhos não pareciam aleatórios. Parecia que obedeciam uma ordem, como se alguém ainda circulasse ali dentro depois que a gente deitava. Com umas 2 semanas, eu já sabia a hora em que a casa começava. Era sempre quando a rua esvaziava e não tinha mais televisão de vizinho chiando, ou cachorro latindo e moto passando. Meu filho, que até então tinha gostado do quintal e do quarto, passou a não querer brincar sozinho dentro de casa. Levava carrinho, os bonecos, qualquer coisa para a varanda, e dizia que lá dentro eles falavam baixo. Eu brigava na hora, porque eu via aquilo de criança pequena, é o tipo de coisa que desorganiza o juízo da gente. Só que eu também estava percebendo que a casa não fazia aquilo para assustar a gente de uma vez. Ela parecia que estava entrando na nossa rotina. Um dia a cadeira puxada sem ninguém ver, e outro uma porta encostada que amanhecia aberta. E também tinha copo fora do lugar, essas coisas que não são grandes, coisa doméstica, casa ocupada. O primeiro momento em que eu senti medo de verdade foi numa tarde em que cheguei mais cedo do trabalho e entrei sozinho. Assim que passei da sala, ouvi 2 vozes baixas vindo do quarto dos fundos. Não dava para entender palavra, mas tinha gente ali. Disso eu tive certeza. Peguei um cabo de vassoura e fui andando devagar
achando que era alguma invasão. Quando abri a porta, não tinha ninguém. Só que o quarto estava diferente, muito diferente. Só que o quarto estava bem diferente do que eu tinha deixado. O carrinho do meu filho estava no meio do chão, virado para a porta, e a janela aberta numa fresta bem pequena. Como se alguém tivesse acabado de ficar ali olhando para o quintal. Aquilo me fez gelar porque não parecia uma bagunça. Parecia que estava sendo usada e que eu tinha interrompido uma convivência que acontecia sem a minha permissão. Depois disso, a casa ficou mais ousada. Minha mulher começou a ouvir passos no corredor quando estava sozinha. Eu ouvi talher raspando no prato da cozinha numa madrugada. E quando fui ver, a mesa estava vazia, mas uma cadeira tinha sido puxada para trás. Teve noite em que a gente já estava deitado, já dormindo, e aí eu escutei uma voz de uma mulher chamar meu filho pelo apelido que só a gente usava. Ela chamou baixinho no corredor, como quem tenta não acordar os adultos. Meu menino se mexeu na cama na mesma hora e puxou o lençol até o rosto. Depois disso, tudo começou a adoecer dentro de casa. Minha mulher foi ficando nervosa, meu filho não dormia direito. Eu passei a levantar de qualquer jeito no meio da noite, só para conferir cômodo por cômodo. E a sensação era de que a casa nos observava e a gente se desgastava. Aquela foi a pior noite. Meu filho estava com febre e a minha mulher já não aguentava mais e eu fiquei acordado mais tempo por conta do calor e da tensão. Lá pelas 2 da manhã começou um barulho no forro, como se alguém andasse devagar por cima da casa. O som foi do quarto até a cozinha. Voltou e parou bem em cima da nossa cama. Aí veio a voz de uma mulher, bem baixinha e cansada, perto do teto, que dizia: "Agora quietinhos." No segundo seguinte, todas as portas dos armários da cozinha bateram de uma vez. Meu filho acordou gritando e minha mulher desabou no choro. Eu entendi na hora que se continuasse tentando resolver aquilo sozinho, ia perder mais do que dinheiro. No outro dia de manhã, sem nem ir para o serviço, procurei um padre da paróquia do bairro vizinho, e pedi ajuda do jeito que eu consegui. Eu não tinha coragem de falar tudo com todas as palavras, mas ele foi até a casa naquela tarde. Foi simples e nem fez espetáculo. Passou por cada cômodo rezando baixinho, jogou água benta e ficou mais tempo no quarto dos fundos e no corredor. No final, ele me disse só que a casa precisava ser abençoada, mas também tem que mexer. A bênção em si não me custou nada além de uma ajuda que eu fiz porque achei certo, mas o resto pesou. Troquei janela e arranquei parte do forro. Mandei embora alguns móveis velhos que já estavam na casa quando a gente entrou, e ainda tive que refazer uma parte úmida do corredor. Foi dinheiro que eu não tinha. Aí tive que atrasar a conta e pegar serviço extra. Parcelei material, vendi até uma televisão antiga e passei meses apertado. Só que, mesmo pesado, ainda era melhor do que abandonar a casa e sair de lá com um rombo maior ainda. Depois disso, a casa foi acalmando aos poucos. Primeiro pararam os barulhos de louça, depois a água não abria mais sozinha. O corredor perdeu aquele peso ruim e meu filho até voltou a brincar dentro de casa sem medo. Minha mulher foi conseguindo dormir melhor e eu parei de ficar esperando aquela rotina da casa começar depois da meia-noite. Teve uma cicatriz, sim, ficou. Até hoje, qualquer porta que bate ou forro estrala faz meu corpo reagir. Mas nós conseguimos ficar. Não perdemos a casa e nem voltamos para o aluguel.
Talvez isso tenha sido o que salvou a gente de afundar de vez. O que nunca esqueci foi o que o padre disse quando estava indo embora. Casa nenhuma devia ser deixada tempo demais entregue ao silêncio. E desde então eu mantenho janela aberta de manhã, um rádio baixo e tento sempre conversar. A panela no fogo e gente circulando. Porque por um tempo eu tive certeza de que aquela casa estava tentando ensinar a minha família a viver calada dentro dela. Rapaz, eu vou te contar uma coisa, esse relato me arrupiou todinho. Casa vazia demais parece que atrai espírito, né? Me diz aí nos comentários o que você achou desse relato. Valeu, até a próxima.